Arqueólogos entram em uma pirâmide, encontram um sarcófago selado há milhares de anos, abrem a tumba e nas semanas seguintes começam acidentes, desabamentos, intoxicações, doenças. A manchete vem pronta. A maldição da múmia foi despertada. Eu sou o desembargador Constantinov. E a pergunta que eu faço é outra. Se essa história acontecesse hoje no Brasil, isso seria caso de maldição ou de responsabilidade civil e até mesmo penal? Do ponto de vista do direito, a chave não está na maldição, mas no nexo causal. No cinema, tudo se explica com a frase "foi a múmia". No processo, não. No processo, a gente pergunta qual foi a causa do dano? Houve imprudência? Negligência? Imperícia? Houve violação de normas de segurança? Quem assumiu o risco daquela atividade? No direito civil, principalmente nós trabalhamos com duas lógicas: a responsabilidade fundada na culpa e a responsabilidade fundada no risco. Na primeira, é preciso provar quem agiu mal, não adotou as cautelas devidas, descumpriu regras técnicas, ignorou alertas. Na segunda, em certas atividades perigosas, basta mostrar que o dano decorreu da atividade. Quem explora o risco, responde pelo risco, ainda que tenha tomado cuidados. É a lógica da responsabilidade objetiva. Você não precisa provar a culpa, precisa provar o nexo entre a atividade e o dano. A abertura de um sarcófago, em termos modernos, lembra muito uma atividade de risco controlado. Exploração turística em caverna, mergulho, mineração em áreas perigosas. Se uma empresa organiza visita a um sítio arqueológico sem estrutura adequada, sem equipamentos, sem plano de emergência e começa a acontecer desabamento, intoxicação por gases, ferimentos graves, não há maldição que resista à análise jurídica. Temos dano, temos nexo, temos exploração de risco. A discussão deixa de ser "a múmia se vingou" e passa a ser "quem tinha o dever jurídico de evitar isso?". Pense, por exemplo, em tragédias como grandes desastres ambientais e humanos, rompimento de barragens, vazamentos industriais, incêndios em casas de show superlotadas, acidentes em parques de diversão. Em muitos desses casos, no Brasil e no mundo, a perícia, os relatórios técnicos e as ações judiciais mostram sempre a mesma equação: economia acima da segurança, lucro acima de normas, falhas de fiscalização e uma cadeia de decisões que transforma risco calculado em tragédia anunciada. A morte e o sofrimento não vieram de maldição, vieram de escolhas, e as escolhas geraram responsabilidade. No campo do processo civil, toda essa discussão vai para o papel: ações coletivas, ações indenizatórias, danos morais e materiais, lucros cessantes, pensões. O juiz tem que reconstruir o caminho da prova. Quem sabia do risco? Quem assumiu o risco? Quem poderia ter impedido o resultado? É a mesma lógica da múmia, mas sem mistério. Se você abriu o sarcófago da atividade perigosa, lucrou com ela e não cuidou dos outros, você responde pelos mortos e feridos. Do lado do direito penal e do processo penal, a análise fica ainda mais sensível. Em desastres com mortes e lesões, não se fala apenas em indenização, fala-se sim em homicídio culposo, em lesão corporal culposa, em crime ambiental, em omissão imprópria, crime de perigo, até eventual dolo eventual, quando o risco é tão evidente que aceitar a continuidade da atividade equivale a aceitar o resultado. O responsável técnico, o dirigente, o empresário, o gestor público podem assumir papel de garantidores. Tinham o dever de agir, de impedir o dano. Se não agem, o direito não enxerga maldição, enxerga omissão penalmente relevante. Do ponto de vista constitucional, tudo isso se conecta com a dignidade da pessoa humana, com o dever do Estado de proteger a vida, a saúde, o meio ambiente, com o princípio da precaução e com o acesso à justiça. Uma sociedade que naturaliza tragédias como se fossem destino ou azar está, na prática, abrindo mão do seu próprio Estado de Direito. Quando aceitamos a narrativa mágica, foi a múmia, foi o destino, foi Deus, nós retiramos o foco de onde ele precisa estar: nas decisões humanas, nos cálculos econômicos, nas omissões de quem tinha o dever jurídico de impedir a tragédia. Em muitos casos de grande repercussão, tanto no Brasil quanto no exterior, a opinião pública oscilou exatamente entre esses dois polos. De um lado, a tendência de enxergar fatalidade. De outro lado, a constatação dolorosa de que havia alertas ignorados, relatórios engavetados, laudos subestimados. Quando o processo chega aos tribunais, a pergunta séria nunca é: houve maldição? A pergunta séria é: houve nexo causal? Havia risco? Quem assumiu esse risco? E esse risco foi imposto a pessoas que não tinham como se defender? No fim das contas, a tal maldição da múmia é uma metáfora útil para o jurista. Ela lembra que o ser humano adora explicar tragédia como mito. O direito não pode cair nessa armadilha. Em um Estado constitucional, o recado é claro: se você abre o sarcófago de uma atividade perigosa, lucra com ela e deixa os outros expostos, não espere que a culpa caia no colo da maldição, porque, para o direito civil, penal
penal, processual penal e constitucional, não é a múmia que responde, é quem decidiu conscientemente acordar o risco e deixar todo mundo lá dentro. Muito obrigado.